Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Aprovado em primeiro turno de votação, o projeto de lei que estabelece uma previsão de despesas e receitas para o município de São Paulo para o exercício do ano que vem, a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2025, foi aprovado em primeira votação simbólica dos vereadores. O texto enviado pelo Executivo foi aprimorado e o relatório apresentado neste primeiro substitutivo da Comissão de Finanças e Orçamento trouxe uma proposta de aproximadamente 119 bilhões de reais, cerca de 6,5% maior em relação ao orçamento deste ano. Na peça estão previstos os gastos e as despesas da cidade com as metas e prioridades, bem como a realização de investimentos. Na tribuna, em discurso, o relator destacou o avanço em áreas como a sustentabilidade, com novos parques, ciclovias, novos equipamentos de saúde, reformas em 4 hospitais públicos, além do Hospital do Servidor Público Municipal, unidades de pronto atendimento, entre outras melhorias na cidade, como a construção de 2 novos centros educacionais unificados, CEUs, e unidades escolares, destinação de 20% das moradias populares a serem construídas às mulheres vítimas de violência doméstica, ampliação do programa Reencontro, voltado à população de rua, e fortalecimento à zeladoria da cidade. Um planejamento de recurso muito abrangente, né, para a população, onde a gente está fazendo com que esse orçamento ele não se concentre no centro de São Paulo, mas se ele dilua para a periferia de São Paulo, atingindo os mais necessitados. Então, eu acho que é um compromisso muito positivo do prefeito Ricardo Nunes, onde realmente está fazendo uma excelente distribuição dos recursos pela cidade, investindo não só na questão de moradia, mas investindo também na capacitação, no comércio, que seja promovido mais as periferias, até para que as pessoas não tenham que sair da periferia e ir para o centro. Então, essa distribuição do orçamento equitativa por todo o território da cidade de São Paulo, eu acho que é o ponto mais positivo do projeto. A oposição votou contra o relatório apresentado e destacou as principais motivações. A gente tem uma redução de quase 6% do investimento na cidade de São Paulo, pelo que está previsto ali, e as demandas são inúmeras na cidade de São Paulo. Não tem uma prioridade ali na saúde, no projeto não consta uma prioridade na saúde, na assistência social, quando a gente tem 53 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, e a LDO de 2025 parece que não dialoga com essa realidade que a gente vive. São várias realidades, vários problemas que a gente vive na cidade de São Paulo que não estão aparecendo aqui na LDO. Parece que a LDO está desconectada com a realidade da cidade de São Paulo, na área da educação também. Então, a gente fez esse apontamento, e um apontamento também que é também vindo do Tribunal de Contas do município, é que ele aponta um descompasso entre a LDO e o PPA. Aponta essa desconexão quando não deveria haver. E eu citei o exemplo ali da eletrificação dos ônibus, né, urbanos aqui na cidade de São Paulo, que não consta no PPA. E está uma política pública estabelecida no orçamento e não consta no PPA. Então, são alguns pontos que a gente vai apresentar emendas para a segunda votação, para melhorar, para trazer a realidade da cidade para dentro desse orçamento de 2025. A peça orçamentária, do ano corrente, ela chegará a 111, ela pode chegar até 115 bilhões. E a sugestão do Executivo para o próximo ano, para 2025, o quadriênio 2025, começa com 119. Essa é uma discrepância que nós entendemos que tem espaço para mais, que o orçamento pode crescer mais, justamente para a gente ter uma distribuição do orçamento de uma forma mais racional na cidade de São Paulo. A LDO visa a qualidade de vida da população e a eficiência dos serviços públicos. A previsão é de que a aprovação final ocorra no próximo dia 26 de junho, com o objetivo de orientar a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, que será votada no final do ano. E sem dúvida nenhuma são as diretrizes, né, o que a gente vai apontar, como também as despesas, as receitas
para o ano de 2025. Então, é a primeira aprovação, nós vamos ter mais audiências públicas, vamos ter as emendas dos vereadores, então a gente amadurece para aprovar agora, antes do término desse primeiro semestre do ano de 2024, um orçamento robusto, se Deus quiser, para o ano de 2025. Olá, Amálio, como sempre, é um prazer ter você aqui no programa. Participar com você, participar com os nossos telespectadores, sempre um privilégio. Você sabe disso, Carol. Olha, a gente viu aí, né, que tem uma estimativa, né, uma previsão de um valor para 2025 que é 6,5% maior do que deste ano. E a gente vai continuar também, né, acompanhando o trâmite do projeto até a efetivação da lei no fim do ano. É importante lembrar que a LDO, ela é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é a meta. É a primeira etapa para a orientação para a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O vereador Celso Gianazzi falou não está no PPA. O PPA, na verdade, é o Plano Plurianual, que contempla as duas. Contempla a LDO e contempla a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que formam o Plano Plurianual. Então, o que se faz na LDO? É a previsão dos gastos, o que eu vou precisar. Por exemplo, foi levantada uma questão de que 4 hospitais têm de ser reformados. Isso é uma meta. Agora, por que é uma meta? Porque se prevê gastar na cidade 119 bilhões de reais no ano de 2025. Carol disse bem, 6,5% a mais do que aquilo que foi, pelo menos, aprovado para 2024. 111 bilhões e 800 milhões, que é o valor que foi aprovado para este ano que nós estamos vivendo. Para o próximo, já se prevê 119 bilhões. Agora, tudo isso vai servir como orientação para o projeto que vai ser votado no segundo semestre, que é a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Existem, claro, previsões para o que vai ser investido em educação. Por exemplo, essa questão dos hospitais reformados, saúde, que vai ser investido em saúde. Lembrando que a Constituição prevê, né, sempre para saúde e educação, um valor um pouquinho maior e já definido, embora isso varie um pouquinho, viu? Se fala em questão de 15% no mínimo para a saúde, né? Se fala em até 25% para a educação, mas esses valores sempre eles mudam um pouquinho de município para município. Houve uma pesquisa, inclusive, de 2022, essa pesquisa, de que os gastos, em média, dos municípios, isso nível Brasil, são 5.570 municípios. Em média, foi gasto 23% e uns quebradinhos em educação e também 23% e mais uns quebradinhos aí em saúde. Então, vejam, é aquela história. E por que acontece isso? Porque na LOA eu vou saber se eu vou ter o dinheiro para fazer as metas que eu estou prevendo agora. Através do quê? Da arrecadação. Então, a arrecadação de impostos vai me dar o valor que eu estou prevendo para gastar nas despesas que já são fixas. Isso no segundo semestre, que é a LOA. É como eu disse, a LDO é meta, a LOA é na prática. Eu tenho tanto quanto que eu tenho para reformar os hospitais. Será que vai dar? Será que eu vou precisar de mais? Aí entra quem? Os vereadores, Câmara Municipal, audiências públicas. Vocês viram no início que diz o seguinte, o projeto veio do Executivo. Com as alterações que acontecem aqui, ele se transforma num texto substitutivo, que vai à votação. Por que substitutivo? Porque substitui com as alterações que são feitas o texto original que vem do Executivo, que vem da Prefeitura. Então, promete muito agora para o segundo semestre. Ela foi aprovada em primeira, votação simbólica, embora o pessoal tenha manifestado votação, né, diferente, mas nada impede dessas propostas que foram faladas pelo vereador Celso Gianazzi entrarem também para a segunda votação. A gente tem que aguardar para ver. E aí sim nós vamos dar sequência e muita coisa vai se falar ainda, não só agora, no fim do primeiro semestre, mas no segundo semestre também. Com certeza. Vamos falar de CPI agora, Mário? Claro, vamos lá. A sua CPI preferida, talvez? Essa foi boa, hein? Essa foi mesmo. Ó, na última quinta-feira, a CPI dos furtos de fios e cabos encerrou os trabalhos e agendou para o dia 27 de junho a votação do relatório final dos trabalhos. A última reunião da CPI dos furtos de fios e cabos foi marcada pelos encaminhamentos finais dos trabalhos. Os vereadores deliberaram pelo encerramento imediato da CPI e definiram para o dia 27 de junho a votação do relatório das investigações. Além disso, o relator, vereador Coronel Salles, do PSD, fez uma apresentação com uma síntese da apuração e das conclusões preliminares da comissão.
Ao todo, foram 20 reuniões e audiências com órgãos e especialistas ligados a fios e cabos, sindicatos, federações, entidades empresariais, órgãos de controle de qualidade públicos e privados, instituições como o Corpo de Bombeiros, Ministério Público do Estado de São Paulo, PROCON, GCM, subprefeituras, representantes do Executivo Municipal, do metrô, CPTM, Enel, entre outros. No balanço é destacado que 81 documentos foram emitidos pela CPI, com convites, ofícios e e-mails, e 81 respostas foram recebidas. Houve 18 requerimentos aprovados e 18 documentos foram apresentados pelos convidados, com mais de 500 páginas de material complementar fornecido à comissão. Ainda foram realizadas 4 diligências. Uma força-tarefa, um ferro velho na zona oeste da capital, que flagrou um galpão de reciclagem com 12 metros de cabos etiquetados com a marca da Enel. Houve uma prisão em flagrante pelo crime de receptação. Os vereadores também visitaram o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubo, para alinhar ações conjuntas. E outras 2 diligências foram ao Sindicel, sindicato da área, e à Qualifio, associação do setor, para discutir os principais problemas relacionados a fios e cabos. A apresentação ainda trouxe as principais conclusões e encaminhamentos da CPI, cujo relatório final será encaminhado à Prefeitura de São Paulo, Procuradoria-Geral do Município, Ministério Público de São Paulo, órgãos de imprensa e Congresso Nacional. Já tivemos algumas vitórias, por exemplo, como a proibição de novos ferros velhos no centro de São Paulo, mas nós queremos expandir para a cidade toda e também a possibilidade de nós criarmos um comitê interagências com vários órgãos municipais, estaduais e federais. Por quê? Aonde termina a competência de um, começa de outro. A polícia, por exemplo, ela prende o furtador, mas a subprefeitura pode caçar o alvará. O IPEM pode fazer a perícia daquele material, o Inmetro que fornece o selo. Então, o PROCON fala dos crimes contra o consumidor, só que eles não se conversam. Não existe e não é porque eles não querem, é porque não existe nada, um comitê, um fórum legal, feito legalmente, para que a gente possa integrar essas forças. É fundamental esse trabalho integrado. Ao final da reunião, o presidente da CPI, vereador Aurélio Nomura, do PSD, avaliou o resultado das investigações. Então você vê que o problema que foi apresentado e que nós nos aprofundamos, verificamos que não era só aquela questão do furto propriamente, do catador, do receptador. Quando nós começamos a aprofundar um pouco, verificamos que o crime é muito mais grave e outros crimes estão incluídos. Eu acredito que nós, com base nesse relatório, iremos no Congresso Nacional, iremos falar com as autoridades, vamos falar com o governador, o prefeito, o Ministério Público, vamos falar com todos os órgãos, porque é hora de dar um basta no que está acontecendo, sob pena de nós cada vez mais colocarmos a população sob risco e perigo do jeito que estão acontecendo as coisas. A gente viu aí que as investigações foram encerradas pela CPI, né? Foram dezenas de reuniões, 4 diligências. Os vereadores levantaram bastante informação. Eu até brinquei com o Mário, que ele gosta muito da CPI, mas é porque a gente sempre fala aqui que todo mundo rouba e não tem fiscalização, ou rouba porque sabe que não vai ser pego, né? O fio, o cabo, e a gente precisa mudar muita coisa, né? Acho que com esse relatório talvez surjam políticas públicas, como a gente sempre fala, vai para o Ministério Público, então aí pode ser que a partir de agora mude alguma coisa, né, Mário? Você sabe que ficou uma frase, eu como jornalista que trabalhei muito, né, nas investigações, inclusive do Supremo Tribunal Federal, e quando havia qualquer investigação, o saudoso ministro Teori Zavascki, saudoso ministro do Supremo, dizia o seguinte: cada pena que você puxa, sai uma galinha. É o que aconteceu nessa CPI. Ela começou para punir o furto de fios e cabos. CPI do furto de fios e cabos. Esse é o nome da CPI. A partir do momento que ela teve esse objetivo, punir aquele que furta e nada acontece com ele, nós falamos muito aqui, porque não tem lei, o camarada entra, daqui a pouco está fora da cadeia, dando risada dos policiais que o prenderam. Então é assim a legislação, principalmente quando for menor, então nem se fala. Que aí não é nem furto, é ato infracional, por causa do ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente.
Então, tudo isso começou a se discutir aqui, mas aí eles começaram a descobrir outras coisas. Além da questão da punição, a questão daquele que compra o cabo e o fio roubado, que já foi falado que já está proibido a questão dos ferros velhos aqui na região central e se pretende expandir para toda a cidade de São Paulo. Aí eles começaram a chegar na questão da certificação dos fios e cabos, ou seja, nós estamos comprando muitas vezes achando que é gato, mas não é, é lebre. E peraí. E aí eu já vou dar um número para você que está nos assistindo, prestar atenção. Ouvidoria do Inmetro, 0800 285 1818. Vou repetir. 0800 285 1818. Ouvidoria do Inmetro. Por que o Inmetro? Porque tem que passar pelo Inmetro, tem que ter o selo do Inmetro. E tem que ter ao longo do fio, de pedacinho em pedacinho, o carimbo com o selo do Inmetro e a especificação daquele fio. Em 2023, o Inmetro foi a campo. Descobriu 11 marcas que estavam sendo vendidas oficialmente, que não tinham a mínima possibilidade de ser comercializadas. Se você entrar gov.br e colocar lá Inmetro, gov.br, Inmetro, você vai ter essas empresas todas lá. Você vai saber as empresas que eu estou falando aqui, porque não dá tempo, é muita coisa. O que os caras fazem? Tem que ser o cabo de cobre legítimo, 100% cobre. O que eles fazem? Usam muitas vezes cobre queimado, que já não tem a mesma condição, alumínio, que não é condutor de energia e que pode causar incêndios. A CPI levantou isso aí. Ô, mas pera, onde você comprou? Eu comprei lá na casa lá do eletricista, lá da loja de eletricidade. Mas como assim? E, pô, é perigoso. Então, gente, a gente tem que começar e aprendemos com a CPI. Temos que agradecer. O Brasil tem que agradecer essa CPI aí, ó. Porque a gente ficou sabendo que mexer com fios e cabos, a gente tem que ter que observar, tem que fiscalizar, tem que ver, ó, peraí, cadê o selo do Inmetro? Tem aqui, não tem? Peraí, eu vou entrar na internet, eu vou ver, eu vou ligar para a ouvidoria do Inmetro, né? Então, tudo isso a gente tem que falar e parabenizar a CPI. Aguardar agora dia 27, né? Exatamente, a gente volta a falar da CPI quando for aprovado o relatório. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a audiência pública sobre a integração do Complexo Paraisópolis à Operação Urbana Faria Lima. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. A segunda audiência pública sobre a integração do Complexo Paraisópolis à Operação Urbana Faria Lima foi realizada na última terça-feira na Câmara. O debate, promovido pela Comissão de Política Urbana, ouviu a população sobre o projeto de Lei 28 de 2022 do Executivo, que busca integrar o Complexo Paraisópolis ao Programa de Investimentos da Operação Faria Lima, para que a região receba recursos arrecadados pela intervenção urbana. A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas sejam beneficiadas com habitações de interesse social na área, que engloba 6 favelas. Também haverá melhoria na infraestrutura urbana, saúde e educação. O investimento esperado é de cerca de R$1 bilhão. Relator do projeto, o vereador Rodrigo Goulart, do PSD, comentou os principais aprimoramentos que deverão ser feitos na Câmara em relação ao texto original. Então, a ideia é que a gente receba esse investimento dentro da operação e leve esses recursos para que sejam criadas novas condições de saúde e de educação no perímetro das comunidades, principalmente a de Paraisópolis. E a ideia é que a gente possa atualizar a legislação da Operação Urbana Faria Lima, que é uma das mais antigas da cidade de São Paulo, com as legislações hoje vigentes, tanto do Plano Diretor Estratégico como da Lei de Parcelamento e Desocupação do Solo, recentemente revisadas aqui pela Câmara Municipal de São Paulo. Todos os participantes da audiência pública desta terça-feira elogiaram o PL 28 de 2022 e pediram sua aprovação na Câmara, para que os investimentos no Complexo Paraisópolis tenham início.
Que votem, que olhem para a periferia, que essa verba tenha realmente um destino. E assim, após ela aprovada, que ela seja executada. Porque não adianta também votar, correr atrás e deixar o dinheiro na gaveta e o povo lá precisando de moradia. Nós estamos com mais de 5 mil famílias em aluguel social. Então, que esse recurso vá para onde tem que ir, né? Que é a moradia, também os hospitais. Nosso sonho também de transformar o AMA lá em UPA. Não é um sonho distante, já fomos atrás, vimos que é possível, mas que seja aplicado para onde tem que ir. Então, é muito importante que isso daí dê prosseguimento, que a Câmara de Vereadores leve a votação para poder angariar recursos que poderiam ir para fora da operação urbana, que possam ser aplicados, então, dentro da operação urbana, na venda de CEPAC, e os CEPACs, que são dinheiro carimbado para poder somente ser aplicado nas áreas carentes da região, possam, então, cumprir essa finalidade. Ao final do debate, a vereadora Jussara Basso, do PSB, abordou o impacto positivo da proposta no Complexo Paraisópolis. Eu acredito que quando você constrói moradia social, aliás, não só acredito como tenho a certeza disso, você também impacta em relação à geração de empregos, diretos e indiretos. A construção civil é uma das áreas que mais empregam no Brasil. Nesse sentido, quando você constrói moradias em uma área carente, como é o caso da comunidade de Paraisópolis, você vai impactar nos empregos diretos que serão gerados, mas também no comércio local, né? Porque ali você tem restaurantes, lanchonetes, a tia que vendia o bolo de pote, enfim. São diversas as formas de impacto social. Olha, a gente viu aí na reportagem do Daniel Monteiro que a expectativa, né, é que cerca de 100 mil pessoas sejam beneficiadas com habitações de interesse social. Então, essa integração, né, da Operação Urbana Faria Lima com Paraisópolis é muito bem-vinda. Muito bem-vinda, e isso está dentro da Lei do Uso e Ocupação do Solo, que é a Lei de Zoneamento, que nós falamos muito aqui quando foi aprovada. E ela tem que reservar, efetivamente, um investimento para construções, principalmente de habitação de interesse social, e outros investimentos que são feitos também nos bairros da cidade de São Paulo. E o que está acontecendo com essa operação urbana consorciada Faria Lima. Por quê? Ela prevê, claro, mais investimentos. A partir do momento que esses investimentos chegam até lá, eles vão, evidentemente, gerar recursos para a prefeitura. Parte desses recursos serão aplicados onde é necessário, lá exatamente na comunidade de Paraisópolis. Então é por isso que está acontecendo e é isso que está se discutindo. Um dos entrevistados que participou, inclusive, da audiência pública, que é tão importante, falou em CEPAC. O que é o CEPAC? Eu vou investir, eu sou investidor, então eu quero... Olha, tem uma área de um prédio que eu quero construir, só que é pequeno, eu preciso de mais área. Ah, o senhor precisa de mais área? Então, peraí, nós vamos estudar. Podemos até tentar dar, só que tem o CEPAC, que ele paga uma taxa a mais. Deste CEPAC, existe já, inclusive, nós já discutimos isso aqui, que devem sair, inclusive, verbas para a construção de habitação de interesse social. Então, é assim que funciona. A gente aguarda, evidentemente, mas está indo num bom caminho, viu, Carol? Sim, e ainda falando em audiências públicas, a Comissão de Política Urbana realizou a primeira audiência para o projeto de lei de ajuste da revisão da Lei de Zoneamento. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou o debate para tratar dos ajustes propostos pelo projeto de lei 399 de 2024, de autoria do colegiado. Um ajuste pontual em alguns pontos que ficaram sem zoneamento na cidade, mas apenas na dinâmica do que já foi aprovado, de um ajuste pontual, um ajuste fino em alguns locais que ficaram sem zoneamento na cidade. Então o proprietário do imóvel naturalmente ficou prejudicado dentro da dinâmica, não sabe se pode construir um barraco, um comércio ou um prédio, e isso precisa ser corrigido para evitar qualquer prejuízo a um indivíduo diante da dinâmica da cidade. O relator explicou as principais mudanças técnicas do texto. A proposta que nós temos aqui de alteração do artigo 61, que propõe um ajuste ao texto para melhor aplicação das diversas situações que podem ocorrer quanto à definição do pavimento térreo, sobre o artigo 72, que propõe os ajustes no texto também para melhor aplicação e para proporcionar menos burocracia no trâmite interno dos processos de zoneamento. Inclusão de ZECOR 3 e ZPR, que não faz sentido a liberação, né, só em ZECOR 2, que é mais restritiva, e não liberar nas demais. A questão das escolas sem ensino superior.
Os munícipes pediram mudanças no zoneamento em suas regiões. Foi implantado Mazem, que é uma zona de estruturação metropolitana, em áreas de 0, 1 e Zecor 2. Ou seja, isso é um impacto, isso vai gerar um impacto muito grande para o bairro, em termos de trânsito, em termos de fauna, de flora. Nós, moradores da cidade de Jardim, queremos a volta do que era o zoneamento de 2016 naquela região. Porque não faz sentido você colocar uma zona de estruturação metropolitana dentro de uma macro área urbana consolidada. Ele permite que empresas, vamos dizer, de educação, de ensino técnico, ensino fundamental, todo tipo, vários níveis de ensino, menos faculdades, né, e universidades, possam se instalar em regiões que são bastante prementes de preservação, como Zecor 2, Zecor 3 e ZPR, que é a zona preferencialmente residencial. Isso não é técnico de jeito nenhum e considero legal. O relator considera as contribuições da população fundamentais para os ajustes. Nós tivemos algumas contribuições de munícipes, técnicos também, e com certeza nós colocamos a posição neste projeto, tanto no mapa como no texto, do que realmente é necessário, e iremos discutir possivelmente em primeira votação nos próximos dias e até a segunda votação, pelo menos mais uma audiência. Mário, é fundamental destacar também que são ajustes pontuais, né? Ajustes pontuais numa lei que é de 2016, Lei de Uso e Ocupação do Solo. Essa lei é de 2016, ela está em vigor. Ela foi revisada em 2023. Só que nesta revisão, se notou, já foi aprovado, que você deve estar pensando, mas já não aprovou? Sim, aprovou, claro, foi aprovado. Só que os vereadores, através inclusive de demandas que chegam das pessoas e o próprio executivo, reconheceram que existem necessidades de ajustes. Então, volta para a Câmara para que esses ajustes sejam votados. Você viu a questão das letrinhas aí, né? Se falou em Zecor, são siglas. Essas siglas são importantes, por exemplo, né? Zona Preferencialmente Residencial, ZPR. Então, tudo isso é sigla. Sabe onde que você vai encontrar explicação sobre isso? No portal da Câmara, saopaulo.sp.leg.br. Você tem barra lá, zoneamento, como era o hot site, e você tem as audiências públicas lá, que ainda vão acontecer, tem todo o noticiário relacionado a isso para você entender essas letrinhas, o que significam. Por que está sendo feito isso? Se notou, fundamentalmente, para a gente resumir, que existem bairros e áreas que ficaram sem zoneamento. Então, por isso tem que voltar para refazer, para reajustar. Então, é um trabalho bacana de voltar atrás. Se reconhece, legislativo, executivo, reconhecemos, então vamos arrumar. Isso que é legal. Com certeza. Mário, muito obrigada pela sua companhia aqui no programa mais uma vez. Sempre é um privilégio participar com você, com os nossos telespectadores, lembrando que sua participação é fundamental no processo legislativo da sua cidade. São situações que você pode opinar e aquilo que você fala, de repente, pode virar uma lei, pode mudar uma legislação, né? Obrigada. Obrigado a você. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.